senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Agradeço ao senador Rubem Figueiró. Eu estava com receio de não chegar a tempo, então Vossa Excelência teve a delicadeza de fazer a troca, mas foi possível chegar no horário da minha inscrição. Santiago Andrade. Santiago Andrade. Santiago Andrade. Este é o nome da primeira vítima da brutalidade, da violência e da selvageria. Violência, brutalidade e selvageria que nem a sociedade, nem a democracia que está no nosso país aceitam, porque a democracia quer o contraditório, até às vezes o confronto, mas nunca no limite do sangue, nunca no limite da violência de uma vítima. E por que Santiago Andrade morreu? Porque estava cumprindo com o seu dever, mostrando com a sua capacidade e o seu talento as imagens do que estava acontecendo em mais uma manifestação no Rio de Janeiro. Um profissional respeitado pelos colegas, competente e que estava ali mais uma vez para mostrar à sociedade e ao mundo, porque essas imagens correm hoje com a relação e o mundo globalizado, instantaneamente estão no Rio, estão do outro lado do planeta. Era isso que Santiago estava fazendo, cumprindo com o seu dever, com dedicação e com zelo. Na condição de jornalista que fui durante quase 40 anos, eu não só me solidarizo com a família do Santiago, a Arlita Santiago, a sua mulher, que nos comoveu pela declaração que ela deu, sobretudo na mensagem que fez aos pais dos jovens que estão participando disso. Amor, concórdia, paz, harmonia. Ela ensinou isso ao filho ou às filhas, e era esta a convivência que tinha com o marido. Um cameraman que tinha, como eu disse, o talento e o respeito dos profissionais. Mas essa vítima não pode ficar impune. Os autores desta inominável atitude criminosa. Inominável. Não só pela inocência, poderia ser qualquer outro cidadão, mas o simbolismo desta morte deve nos remeter ao momento que o Brasil está vivendo, que é um momento particularmente delicado, um momento em que todos teremos que serenar os ânimos e fazer uma discussão com maturidade, com seriedade. Não gostamos da Copa? Tudo bem, levante uma bandeira, faça um cartaz, diga que não gosta da Copa, mas não destrua, não violente, não fira, não mate. Democracia não é isto. Todos devem se manifestar, todos os que querem. É um direito do processo democrático. Mas o que não é aceitável é esta forma triste e vergonhosa. O mundo hoje vai ver esta imagem de barbarismo, de violência, que é inaceitável sob todos os aspectos. Queria me solidarizar, em primeiro lugar, a família do Santiago, a Arlita, sua mulher, a família toda desse dedicado cameraman. Queria me solidarizar a toda a família dele, porque quando a gente trabalha numa empresa e ele trabalha no Grupo Bandeirantes, é a família dele também, os colegas câmeras, os colegas profissionais, os repórteres que tantas vezes saíram na companhia do Santiago, e uma matéria só é boa, senador Figueiró, quando a imagem é boa. A televisão não aceita subterfúgios. A imagem tem um poder extraordinário.
E era esse poder, era esta imagem que o Santiago mostrava ao Brasil e ao mundo, que ele foi captar naquela manifestação. Manifestação que lhe custou a vida. De forma dramática, hedionda até, um crime hediondo, porque foi contra um profissional de imprensa. Então, eu queria também me solidarizar aos profissionais da Associação dos Fotógrafos e Câmeras do Rio de Janeiro, que hoje emitiram uma nota condenando com muita veemência. Da mesma forma, senador Paulo Paim, que a Comissão de Direitos Humanos hoje, ou na reunião que debateu o Conselho de Comunicação, também tratou desse assunto. E fiquei particularmente bem impressionada com as declarações de entidades como a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Ordem dos Advogados do Brasil, que manifestaram um veemente repúdio, não só à violência praticada contra este profissional, e agora confirmada que ela chegou ao extremo da morte dele, mas também registrar que nós aqui temos a obrigação de pedir às autoridades do Rio de Janeiro, como já estão fazendo, uma apuração exemplar desse episódio, para que ele não fique impune, e a impunidade é que vem estimulando muito da violência que nós vivemos em nosso país. Não só aquela violência banal de uma morte que rouba-se por um tênis, ou um roubo, ou um assalto à mão armada, mas esta violência que trata de incluir no rol das suas vítimas um profissional da comunicação. Espero que esse gesto condenável e criminoso não seja uma tentativa de calar a imprensa brasileira. Concedo a parte ao senador Álvaro Dias. Senadora Ana Amélia, o repúdio deve ser de todos os democratas do país, a solidariedade à família e aos profissionais de imprensa. Foi mais uma vítima da violência, mais uma vítima da insanidade, certamente daqueles que tumultuam para evitar que manifestações democráticas e pacíficas possam ter o apoio da sociedade. Eu imagino, senadora Ana Amélia, que é hora de providências mais drásticas em relação àqueles que comparecem a essas manifestações camuflados com os chamados black blocs que escondem a face para agredir, para promover selvageria, violência. Eu imagino que esses deveriam ser expulsos por aqueles que realizam manifestações pacíficas. Eles não deveriam ser admitidos nesta hora. E a autoridade policial, a meu ver, também deveria tomar providências em relação à presença deles. Nós temos que estimular manifestações pacíficas e condenar a violência. Mas não basta o nosso discurso na tribuna do Senado Federal. É preciso que a autoridade do Executivo oriente e determine a autoridade policial para providências rigorosas e urgentes, a fim de que possamos eliminar a presença desses mascarados nas manifestações públicas do país. Nós queremos manifestações pacíficas, elas são fundamentais. Trata-se de exercitar a democracia. Nós não podemos condenar nenhum tipo de manifestação pacífica e democrática, mas temos que distinguir aqueles que se manifestam pacificamente daqueles que valem-se dessas manifestações pacíficas para a exteriorização da sua insanidade, da selvageria, praticando a violência que culmina muitas vezes com o sacrifício de seres humanos, como esse cinegrafista, que ganhou 2 prêmios em razão da sua qualificação profissional, que tem uma família, que tem uma esposa, enfim, que esse atentado seja repudiado com tanta força, porque não é atentado que mata uma pessoa, mata um pouco a democracia também. Obrigada,
além de cumprimentá-la pelo pronunciamento, pela oportunidade de abrir essa sessão, esse é um tema que eu vou tratar daqui a pouco. Quero pedir desculpa, eu tinha marcado 10 minutos, mas são 20 minutos, já corrigi para 12 mais. Muito obrigada, presidente. Tem a palavra Muito e o tempo necessário. Eu faço questão de apresentar aqui algumas manifestações das entidades que representam a comunicação em nosso país. Abre aspas, nós, jornalistas de imagem, exigimos que as autoridades de segurança do Estado do Rio de Janeiro instaurem imediatamente uma investigação criminal para apurar quem defende, financia e presta assessoria jurídica a esse grupo de criminosos, hoje assassinos, intitulados Black Blocs, que agridem e matam o jornalista e praticam uma série de atos de vandalismo contra o patrimônio público e privado, diz o texto assinado pelo presidente da ARFOC, Luiz Hermano. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, e a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, também se manifestaram através dos seus presidentes, respectivamente, Celso Schroeder e Daniel Slaviero, pedindo uma reunião temática do Conselho de Reunião Temática do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que dará aprovar, na tarde desta segunda-feira, uma nota de repúdio contra o vandalismo durante as manifestações populares e a violência que profissionais da imprensa têm sofrido. Nós, da Associação Brasileira de Emissoras de Televisão, queremos que o governo, cobrando que identifique e puna exemplarmente os responsáveis por essa tragédia. Toda vez que um profissional de imprensa é impedido de exercer sua atividade, quem mais perde é a sociedade brasileira por deixar de ser informada, disse Daniel Slaviero. Celso Schroeder, presidente da FENAGE, lamentou a morte do jornalista e declarou que o fato não pode passar desapercebido, não pode ser mais uma estatística. Exigimos do Estado brasileiro uma pronta reação para barrar esse tipo de violência. Seja quem for, as investigações já têm um suspeito, mas seja quem for o autor, é preciso chegar a um fim. Todos os mandantes, os responsáveis, os autores intelectuais ou físicos desta morte devem ser punidos, diz a nota de Celso, assinado por Celso Schroeder, presidente da FENAGE. A ABERT, a FENAGE e a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, pediram uma audiência com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, para discutir esse gravíssimo tema. Queremos externar nossa preocupação com essa escalada de violência e escutar do Poder Executivo quais são as medidas que eles pretendem tomar para que isto não ocorra mais em nosso país, diz o presidente da ABERT, Daniel Slaviero. A audiência ainda não foi marcada, segundo o presidente da ABERT. O tatuador Fábio Raposo, de 22 anos, admitiu ter passado a outro homem o explosivo que atingiu o cinegrafista. Fábio, que está preso desde a madrugada deste domingo. Ele estava na casa dos pais, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da capital fluminense, quando foi levado a uma penitenciária na região metropolitana do Rio de Janeiro. A prisão é uma consequência de um ato violento que colocou em risco a vida do funcionário da TV Bandeirantes e poderia prejudicar qualquer outro cidadão que por ali passasse, mesmo não estando participando daquela manifestação. A meu ver, isso não pode, em hipótese alguma, se repetir ou se tornar rotineiro. Penso que o descontentamento e a insatisfação popular é louvável, é aceitável, isso é do processo democrático. Fazem parte exatamente deste ato democrático, a livre manifestação. A violência, a destruição do patrimônio público ou privado são inadmissíveis. Quem suja as mãos de sangue e provoca a destruição em momento que deveria ser dedicado às mobilizações pacíficas ou às greves, comete crime grave, infringe a lei e avança sobre uma área proibida e indesejável do regime democrático. Confundir liberdade de expressão com atentados e violação à vida é um erro grave e precisa ser punido e responsabilizado. A correria, o tumulto, o confronto de ideias fazem parte de qualquer manifestação ou ato de descontentamento. O respeito à vida, contudo, deve estar acima de tudo isso. Por isso, acho importante a ajuda que permita concluir as investigações e identificar o responsável por acionar o explosivo que atingiu Santiago.
O delegado Maurício Luciano de Almeida, da 17ª DP do Rio de Janeiro, já cumpriu a determinação da Justiça que decretou a prisão preventiva do jovem. Espero agora que a polícia consiga fazer o retrato falado do suspeito responsável por atirar o rojão que feriu e matou Santiago Andrade. No sábado, em entrevista ao Jornal Nacional, o perito Nelson Massini, da Universidade do Rio de Janeiro, analisou as imagens da TV Brasil com trechos do protesto. Segundo esse especialista, Fábio e outro homem de blusa cinza, ainda não identificado, agiram juntos. Fábio Raposo está, nesse momento, na cadeia pública e precisa, portanto, colaborar com as investigações, é o que promete também o seu advogado de defesa. A atuação conjunta do Poder Judiciário, do Ministério Público, foram importantes, e da polícia, claro, para a prisão temporária de Raposo, por se tratar de crime hediondo. O jovem vai ficar preso por 30 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 30. Acho também que este plenário contribuirá de forma muito positiva se abordar claramente essas questões sobre segurança. Falo da proposta da Comissão de Consolidação de Leis que prevê, por exemplo, pena de 15 a 30 anos de reclusão por atos que provoquem pânico generalizado. Esse assunto é destaque na pauta desta semana e está sob relatoria do senador Romero Jucá, é o PLS 499 de 2013 sobre terrorismo. É importante lembrar que, desde as manifestações de junho do ano passado, uma nova realidade passou a fazer parte dos protestos, os chamados Black Blocs. Esse grupo rejeita a denominação de organização e diz que age contra símbolos do Estado e de grandes corporações, sem ligações com grupos ou lideranças partidárias. Como eu disse, as manifestações são válidas desde que o princípio máximo, o respeito à vida e à democracia, sejam preservados. Será, portanto, importante oportunidade para o Parlamento se pronunciar sobre as práticas mais adequadas de segurança que evitem o terror e a ofensa à vida e à integridade física das pessoas, especialmente agora que nós estamos às vésperas da Copa do Mundo de 2014 e logo em seguida das Olimpíadas em 2016. É relevante recordar também que já existe um acordo entre nós, senadores, para que o projeto 728, de autoria do senador Marcelo Crivella, atual ministro da Pesca, seja arquivado. Essa proposta estabelecia normas para aumentar a segurança pública na Copa das Confederações, que já passou, e na Copa do Mundo agora, mas sem restringir manifestações populares. Nunca foi o objetivo do senador Crivella com esta proposta de limitar manifestações. Ela tinha por objetivo e foi inspirada porque ela foi feita em 2011, essa proposta do ministro Marcelo Crivella. Inspirado no que aconteceu nas Olimpíadas de Munique, com atos de terrorismo puro, e depois vimos acontecer em Boston, numa maratona de Boston, que também uma bomba explodiu e matou uma pessoa nessa maratona. Exatamente foi por conta desses episódios que aquele projeto. Mas, como ele aconteceu no momento das manifestações, muitos, de má fé, entenderam o projeto do senador Crivella, teve o apoio do senador Walter Pinheiro e meu, no sentido de que aquilo era para evitar manifestações. Jamais, nem Crivella, nem Walter Pinheiro, e muito menos eu, jornalista que fui durante quase 40 anos, iríamos fazer alguma proposta que minimamente tivesse qualquer restrição à manifestação da liberdade de expressão e das liberdades de manifestação das pessoas. Portanto, pelo não entendimento, decidimos, de comum acordo, fazer o arquivamento desse projeto. E agora, o senador Romero Jucá terá, numa outra oportunidade, sob um outro ângulo, de discutir. Penso que o episódio que fez vítima o Santiago Andrade pode dar uma inspiração também a uma boa solução legislativa sobre essa matéria. Por compreender a importância de manifestação e de livre opinião, excluí o item que tratava de restrição das greves quando relatei o projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O senador Paulo Paim, aqui presente, é testemunha que reunimos inclusive as centrais sindicais e percebemos naquele momento que era inviável fazer isso porque envolvia a prestação de serviços públicos e a greve é um direito consagrado no direito do trabalho. Não havia
haveria como você resguardar, mesmo temporariamente, uma excepcionalidade a um direito dos trabalhadores, sejam do serviço público, sejam do setor privado. Portanto, nós retiramos daquela relatoria e esse projeto foi arquivado. Isso foi para garantir que todos os trabalhadores o direito básico de se manifestarem livremente. Além disso, o projeto já foi prejudicado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, porque a Copa das Confederações já aconteceu. Naquela ocasião, em 3 de julho de 2013, eu já havia apresentado proposta de reformulação dessa matéria, resultado da prejudicialidade do projeto. Ela continua tramitando porque isso é regimental. Ela é regimental. E na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, essa sugestão legislativa será relatada pelo senador Magno Malta e seguirá em caráter terminativo para a Comissão de Constituição e Cidadania do Senado Federal, resultando finalmente no definitivo arquivamento dessa proposta. Estou terminando, senhor presidente. A tipificação do crime de terrorismo se tornou um novo projeto, o PLS 499 de 2013, portanto, do ano passado, criado pela Comissão Mista para a Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação de Dispositivos da própria Constituição Federal. É nesse projeto que deverão ser concentrados os esforços para um melhor entendimento sobre essa matéria que é tão complexa, porque a legislação brasileira não há nenhuma previsão sobre terrorismo na nossa lei. Nesse debate devem constar, por exemplo, uma avaliação sobre os motivos do desgaste das instituições democráticas no Brasil. É nítido que nossas instituições estão extremamente desgastadas. Nós sentimos isso na pele. Nós sabemos isso por experiência própria. Não só hoje, só o Legislativo, que é, digamos, a casa da Geni, que todo mundo bate. Mas hoje as outras instituições, o Poder Judiciário, o Executivo e também o próprio Ministério Público sofrem um desgaste natural do exercício das suas atividades. Talvez, às vezes, por não corresponder àquilo que a sociedade brasileira aguarda ansiosamente dessas instituições. Em entrevista à revista Veja desta semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirma que mais importante do que reclamar nas ruas da ineficácia dos governos é ir para a urna e escolher bem os governantes. Segundo o ministro, a sociedade não é vítima, ela é culpada. Reclama do governo e se esquece de que quem colocou o governo ou os políticos aqui ou noutra instituição é o eleitor, é a sociedade. Portanto, num ano de eleições, é relevante que o eleitor tenha em conta isso. Que o eleitor também fiscalize o nosso trabalho aqui. Nós nos elegemos, quem foi reeleito, quem está continuando no seu mandato, em 2010. E desde 2010, os que chegaram aqui pela primeira vez devem ser fiscalizados e investigados, avaliados no seu desempenho, o que dizem e o que fazem, como se comportam. É exatamente isso que a sociedade deve fazer. Enquanto isso não for, essa vigilância do cidadão, do eleitor sobre esta casa, ou as exigências do cidadão sobre o Ministério Público, sobre o judiciário mais ágil e mais efetivo, nós vamos ainda continuar um decréscimo da credibilidade das nossas instituições. E uma democracia sólida só se fortalece com o fortalecimento das suas instituições, judiciário, executivo e legislativo. E eu incluiria aqui o Ministério Público e a imprensa, que tem um papel extremamente relevante num regime democrático. Muito obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento